Olá, meus amigos de todo o Brasil, que Deus abençoe sempre. Mais uma edição do FamilyCast, o podcast da família brasileira, o podcast da família nordestina, o podcast da família sergipana, o meu, o seu, o nosso podcast. É com imensa alegria que nós hoje entramos através do seu smartphone, você que me acompanha pelo YouTube ou através da sua TV, de tela de 89 polegadas na sua casa, ou você que me acompanha no seu tablet ou no seu computador, ou você que é assinante da nossa TV, e a cada dia a nossa TV é a TV que mais cresce no Brasil. Eu tenho o prazer de fazer parte da família Nossa TV, não simplesmente pelo fato de ser pastor na Igreja da Graça, mas por entender o projeto, porque existem muitas emissoras, existem muitos projetos que são compilados para destruição familiar e a nossa TV, ela tem por objetivo salvar a sua família. Por isso, nossa TV é a TV da família, FamilyCast, o podcast da sua família. Eu falo daqui diretamente do estado do Sergipe, da capital Aracaju, a capital da arara e a capital do caju. Eu falo do lugar aonde milhares de pessoas aqui moram, são 2,5 milhões de habitantes no estado do Sergipe. Nossa capital está chegando a 720 mil habitantes. Nós fomos detentores durante muitos anos da orla mais bonita do Brasil. E se já não bastasse, nós somos cercados por uma grande parte costeira maravilhosa e também temos aqui no nosso estado uma das maravilhas do Brasil, que são os cânions. E sem falar das áreas verdes, Aracaju, uma terra plana. Costumam-se dizer os arquitetos urbanistas que ela parece um tabuleiro de xadrez. E não é à toa que o rei está aqui, é o rei dos reis. Por isso, se você ainda não conhece o Nordeste, você não sabe o que está perdendo. O Nordeste, eu digo que eu moro onde as pessoas querem passar férias. E quando vier aqui, inclua no roteiro de suas férias, vir a um culto em uma de nossas igrejas. E se vier aqui na sede, venha comer um cuscuz comigo. Cuscuz com graxa, um cuscuz com tripa, uma iguaria, e venha comer um caranguejo junto com a gente, até porque você é um filho de Deus e merece comer do bem e do melhor dessa terra. Gente, eu estou aqui hoje com um casal muito simpático, um casal de pastores que já são gracianos há muito tempo. Ele que se batizou em 1999, ela que se batizou em 2009, se conheceram na igreja, tem uma história de vida um pouco diferente um do outro, e você vai entender um histórico de depressão por parte dele, o histórico de festas e de doenças por parte dela, de cirurgias, e nós vamos falar muito sobre isso. Eu estou aqui hoje tanto com a pastora Márcia como com o pastor Edmar. Vamos aplaudir Jesus pela vida desse casal. Sejam bem-vindos à bancada do FamilyCast, pastora Márcia. Uma honra para nós, pastor, estarmos aqui e podermos compartilhar um pouco de tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Isso é ótimo. Pastor Edmar, seja bem-vindo. Obrigado, pastor. E eu creio que o que será falado aqui, eu creio que vai ajudar a vida de muitas pessoas que, porventura, vão de repente estar passando pela mesma situação que nós passamos. Eu costumo explicar que o pastor Edmar é gente boa, só tem um defeito. Ele é São Paulino. Aqui ao meu lado está ele, o filhinho, vocês já sabem, né? O filhinho. Ele que é o filhinho da mamãe distância, do papai distância, papai Ayrton. E aí, filhinho, tudo na paz? Tudo na paz, pastor Edmar, pastora Márcia. Quero desejar uma bênção dobrada sobre a vida de cada um que estão nos acompanhando agora, o pessoal do CJC, FamilyCast, o podcast da família brasileira. Eu tenho certeza que daqui tem saído bênçãos para cada uma das famílias desse país. Ele é líder do nosso grupo jovem e você esteve, Aleph, no encontro de jovens no Rio de Janeiro, lá em Duque de Caxias. Conta pra gente como é que foi um pouquinho desse encontro. Pastor, foi uma bênção. Pense no encontro abençoado. Foi algo diferente, de renovo mesmo. A gente foi lá para aprender coisas novas com outros líderes de outros estados, conhecer pessoas novas amizades, novos amigos que sempre ajudam, sempre estão colocando uma palavra abençoada lá. E a gente voltou de lá renovado, abençoado, avivado. O pastor Márcio, que é um grande homem de Deus, que estava lá ministrando sobre a nossa vida, que inclusive vai estar aqui com a gente
no dia 15 de novembro, no nosso Don't Stop. Que legal. Manda um abraço para os líderes de jovens que você conheceu lá. Quero mandar um abraço para todos os líderes aí de todos os estados aqui do Brasil, Curitiba, Brasília, da Bahia, de todos. Fica até difícil de falar o nome de todos, porque é de tanta gente, que é muita gente que tinha lá. E eu tenho certeza que, da mesma forma que a gente foi abençoado, todos eles também foram. Um abraço para o pastor Márcio também. E eu tenho certeza que será bênção em nome de Jesus. Eu não conheço muitos de vocês, mas vocês já me conhecem. O Aleph estava me dizendo o carinho que vocês têm aqui por Sergipe, que vocês têm aqui pela nossa igreja. E eu não consigo mensurar o carinho que eu sinto também por entender e perceber o volume que tem tomado o FamilyCast e outras postagens que vocês acompanham muito no Instagram, sempre mandam um abraço, um beijo do coração para todos os jovens do Brasil. E eu acredito nessa geração, eu oro por essa geração, estou deixando-me gastar para que essa geração seja abençoada. Que Deus abençoe a todos vocês. Mas, gente, hoje a gente trouxe aqui realmente para bater o papo na nossa bancada esse jovem casal que foram pais recentemente de uma linda garota, como vocês veem aí no vídeo, a Esther, que veio ali trazendo e abrilhantando a unção de Deus na vida desse casal. E a gente já vai falar de vocês, mas primeiro vamos falar um pouquinho, Márcia, dessa linda garota, a Esther, que chegou há pouco tempo para trazer graça na família de vocês. Hoje, eu sei que mulher não gosta de falar a idade, né? Ela tem aquele negócio de esconder a idade, né? Mas você foi mãe com qual idade? Eu fui mãe com 36, pastor. 36 anos de idade. Hoje, 36. No nosso país, geralmente, a média de idade que as mulheres têm a primeira experiência de mãe é na média dos 22 aos 25, uma média. Em alguns estados isso é mais precoce. E você, com 35 anos, por opção ou por questões médicas e clínicas? Então, pastor, nós casamos e desde que nós casamos, a gente já tinha essa pretensão de ter filhos. Foram 5 anos tentando sem nenhum tipo de contraceptivo e não consegui engravidar. Então não foi uma opção nossa, foi questão... Vocês chegaram a fazer alguns exames específicos? Fizemos exames. E tudo normal? Tudo normal. Então ainda não era o tempo de Deus? Exatamente. Mas vinha orando e pedindo a Deus? 5 anos em oração, clamando mesmo ao Senhor por esse milagre. Isso é muito importante. Qual foi a sensação de segurar uma filha no colo? Pastor, não consigo nem explicar, porque assim, é uma experiência tremenda. Inclusive no momento do parto, que eu até imaginava que não iria conseguir assistir o parto, que até a gente ficava brincando, não, eu não vou, quem vai é meu sogro, não, quem vai é você, que é o pai. E quando ela já estava lá na sala, o processo em andamento do parto, então eu entrei e chegando ali foi algo assim inexplicável, na verdade não tenho palavras para explicar. E ali as enfermeiras chegaram, colocaram ela no meu braço, nós tiramos foto e depois, que a ficha cai, Que momento tremendo, só Deus mesmo para proporcionar um momento como esse. Eu acredito, Aleph, que a gente só consegue entender a sensação de ser pai quando a gente tem um filho. É verdade, pastor. Ainda não sou pai, Ainda não, mas pretendo, mas a gente observa bem essa questão e a gente vê que realmente é assim. A gente só consegue entender o amor de Deus quando a gente também tem um filho, porque a gente começa a dar nossa vida por aquele filho. E foi isso que Deus fez, foi isso que Jesus fez. Entregou a sua vida para nos salvar. E é isso que a gente começa a fazer também quando tem um filho. Eu falo isso porque tenho meus pais e, meu pai e minha mãe sempre foram heróis para mim em questão de tudo. Sempre davam a vida por mim para poder me ver bem, não só a mim, como também a minha irmã. Isso é muito legal. Inclusive o pai e a mãe dele, quando é semana do aniversário dele, eles começam a postar com uma semana de antecedência as fotos. A mãe posta aquelas fotos dele pequeno, aí mostra o processo de evolução. Isso é muito bacana. Pais e mães corujas. Mas a gente também aprende a valorizar ainda mais os nossos pais depois que os nossos filhos nascem, né? Sim. E apesar de sermos cristãos, mas a gente começa a entender um pouco
das madrugadas mal dormidas, um pouco do tirar da sua boca para poder colocar na boca do filho. E a gente sabe que é uma dádiva de Deus podermos desfrutar da paternidade e da maternidade. Mas eu sei que até chegar a Esther aconteceram outras coisas. E me chamou a atenção das nossas conversas e também do dia a dia o histórico de depressão que você teve, Edmar. Hoje a gente te vê feliz, sorrindo ao lado de sua esposa, mas na sua juventude e adolescência você passou por um histórico de depressão, uma sensação de que as coisas não iam dar certo na sua vida financeira, na sua vida sentimental. E tem muitos jovens que acompanham esse podcast que talvez estejam vivendo o mesmo que você viveu. Eu sei que às vezes, quando os anos passam, a gente meio que esquece do tempo do Egito. Mas fale pra gente aí, como é que foi esse momento de depressão, de ansiedade? Foi muito delicado, pastor. Como o senhor bem falou, né? Eu olhava para a minha situação de momento e eu não conseguia ver boas perspectivas. Né? Eu não conseguia me ver, né, realizado na vida sentimental, na vida financeira. Assim, eu olhava para os desafios, eu achava que eu não seria capaz de enfrentar e de poder superar as dificuldades, os desafios que pudessem vir. Então aquilo começou a me deprimir, começou a me colocar para baixo. E assim, foi uma situação que por pouco não tomou um rumo ainda maior. Né? Foi quando aí nós começamos a ter contato com o Evangelho. Mas assim, foi uma situação muito delicada, até porque antes disso já tinha tido problema com o meu irmão, o mais velho, que inclusive ele hoje é pastor também na Igreja da Graça. Então aquilo ali começou a vir, na verdade, como um espírito familiar, ia passando de geração em geração. Então, da mesma forma que aquele mal havia cometido o meu irmão, então hoje eu percebo que ele queria também me dominar completamente. E de uma certa forma, ele já estava começando ali a me dominar de uma certa maneira. Não te interrompendo, mas eu me lembro quando eu atendia o seu irmão mais novo, que seu irmão mais novo é ministro de louvor aqui da gente, também aparece muito na nossa TV e no YouTube, que é o Egon, que abre meus cultos e sempre está aí junto com a gente. E ele também vinha com esse histórico de depressão. Tanto que quando ele chegou aqui, ele dizia: pastor, eu não sei se eu vou conseguir, porque eu tenho isso, eu tenho medo e tal. Então a gente vê que de fato e verdade era um espírito familiar. Tentou pegar o mais velho, você e o mais novo também. Sim, exatamente. E assim, era uma situação, até porque também eu presenciei a situação do meu irmão. E vi ali a minha mãe lutando contra aquilo, e só que a gente não tinha o conhecimento do Evangelho. E aí foi daí em diante do problema do meu irmão que nós começamos a ter contato com o Evangelho por intermédio de uma tia nossa. Você tinha qual idade nesse período? Nesse período eu tinha cerca de 13 anos. 13 anos, era um garoto. Isso. Mas já sofrendo com esse histórico de depressão. Isso nos faz lembrar, pois a Bíblia nos diz, em Marcos capítulo 9, que um pai estava agoniado com a situação de um filho que sofria. E ele não sabia o que fazer, porque não havia tratamento para aquele garoto. Levaram até os discípulos não conseguiram expulsar o espírito de enfermidade, até que o garoto foi e Jesus chegou na causa. Jesus não tratou a aflição, mas Jesus tratou a causa da aflição. E automaticamente aquele garoto foi liberto. E o pai do garoto abriu o coração e viu que ele era incrédulo demais. Então às vezes acontece isso. As pessoas estão tentando tratar a dor e não a causa. A dor é reflexo de uma causa. A causa, ela pode ser uma ansiedade, ela pode ser um problema familiar, ela pode ser um problema conjugal, pode ser um problema, e de fato todas essas causas têm uma origem espiritual. Então, quando a porta da sua casa foi aberta para o Evangelho, a causa da dor começou a ser descoberta. Isso, porque aí foi quando uma tia nossa, ela começou a falar. Ela disse: olha, isso trata-se de algo espiritual. Vocês precisam procurar uma igreja para poder se libertar desse mal. E sua tia foi a primeira a vir? Isso. Ela veio, e quando ela viu a situação do meu irmão, então ela começou, imediatamente ela foi ali certeira no ponto. A pioneira. Isso. Aí foi quando ali nós começamos a despertar, minha mãe começou a se interessar, começou a ouvir programas pela rádio,
porque até então não tinha programa pela TV aqui. Sim. E aí minhas irmãs também começaram a procurar e foi aí que houve o processo de libertação. E um detalhe, pastor, no meu caso, eu tentava mascarar, né? Porque tanto é que minha mãe ela não percebia, mas eu já sofria, né? Eu já tinha aquela situação, só que eu me esforçava para demonstrar que estava tudo bem. Inclusive até uma certa vez ela falou que uma prima nossa, ela comentou e ela até falou, né, que eu estava diferente, né? Eu agia diferente do meu irmão mais velho e do meu irmão mais novo. Eu não dava sinais que estava passando por essa situação. Só que minha mãe, ela fala, ele realmente não demonstra, mas eu não sei se de fato ele passa. E, na verdade, eu já estava lutando contra essa situação, só que me esforçava para não demonstrar. Interessante, pois existem muitas pessoas que mascaram seus sentimentos muito bem. É mais ou menos como a questão da introspecção. Existem pessoas que ficam ali guardando dentro de si, Aleph, uma situação até que, infelizmente, passam até por um problema cardíaco e por não saberem lidar com os seus sentimentos e ressentimentos. É verdade, pastor. E a gente aqui na juventude, a gente atende muitas pessoas assim, muitos jovens que estão nessa situação e muitas das vezes não abrem o coração, ou até tem medo de abrir o coração muitas das vezes por conta do julgamento de algumas pessoas. Tem medo de falar o que está sentindo e acaba guardando ao ponto que chega o que a gente muitas das vezes vê. Muitos jovens que acabam tirando sua vida por não libertar aquele sentimento, não tirar aquilo de dentro do seu coração. E a gente vê que graças a Deus que o evangelho chegou na casa dele muito antes de acontecer até mesmo alguma coisa pior na família. De fato, o conversar, o interagir, o abrir o coração é extremamente importante para que haja plena libertação. E o simples fato de estar com 2 ou mais te dá uma certa garantia de que você não está só. Por isso que eu te digo, estar passando por um problema de depressão, ansiedade, você não está só. Você tem amigos, você tem Jesus. Se precisa de ajuda, pode contar conosco, sempre. Minhas redes sociais estão aí à disposição, o telefone está aí à disposição. E além disso, nós temos a palavra de Deus para te ajudar. Existem uma série de pastores, como o missionário R.R. Soares, pastor Jaime, que estão aptos, e existem uma série de vídeos, livros que podem lhe ajudar muito. Porque eu digo sem medo de errar, depressão tem cura, e aqui estamos vendo Edmar curado, restaurado, e os 3 irmãos também. Egon é meu colega de bancada, muitas vezes. Ele apresenta muitas vezes o Familycast com a gente. Talvez você já tenha visto o irmão dele. E também sofria de depressão e Jesus trouxe vida. Mas Márcia, vamos lá. Esse histórico de enfermidade, desde garota, de 2 anos de idade, como é que foi isso? Conta pra gente. 2 anos de idade, pastor. Com 2 anos de idade, minha mãe ela percebeu um volume estranho na região do pescoço. Ao levar ao pediatra, foi diagnosticado um cisto tireogrosso, que seria fora da tireoide. Sim. E fizemos todo o processo para a cirurgia, né? Um bebê, né? 2 anos, um bebê. Então eu fico imaginando a dor, o sofrimento, o desespero de uma mãe que vai colocar uma filha, ainda mais numa região delicada, né? Exato. O médico sempre explicava, ela sempre me conta isso, então não tem como esquecer. Ela sempre disse que ele falava que existiam vários riscos nessa cirurgia. Meu pescoço ficar torto, atingir uma forma errada, e ela ficava muito preocupada. Mas quando no dia da cirurgia o cisto inflamou, então no momento da retirada, na verdade, um material ficou ali dentro, né? Uma secreção ficou ali dentro, e o próprio médico após a cirurgia disse: olha, mãezinha, pode ser que mais tarde vamos precisar operar novamente, porque vazou, estava inflamado e provavelmente vai voltar. E foi certeiro. Alguns anos após, eu já estava maiorzinha. Tinha 12 anos nessa época? Uma média de 12 anos. E começou de novo. Então, quando eu chamei, eu disse: mãe, eu estou sentindo uma dor aqui na região. Ela já se assustou. Ela lembrou de tudo que o médico já tinha falado para ela. Eu não sei se dá para frisar, mas a imagem vai ser congelada.
no pescoço da Márcia, porque existem as marcas das cirurgias. E aí você está vendo aí na sua casa essas marcas das cirurgias que ela passou. Por favor, Márcia. Então ela me levou novamente para o pediatra, o mesmo que havia me operado. E ele disse que não lembrava. Não lembrava que isso tinha acontecido, mas a mãe não esquece, né, dos detalhes. Ele disse, não, doutor, o senhor falou que tinha inflamado, que poderia voltar. Ele disse, não, vamos ter que fazer uma biópsia. Então foi ainda mais doloroso, sofrido. Eu fiz uma biópsia. Já nesse período eu lembro exatamente como foi. Já estava já uma mocinha, então tenho recordações. Quando inchou, ele pocou, ele tirou um pedaço e ele levou para biópsia, para ver se era um câncer, né? E na época não era. E aí eu fiz novamente, mas aí como ela ficou muito chateada, né? E não confiou mais na questão, porque ele não lembrava, disse que não era de jeito nenhum, então ela mudou de profissional, buscou outro médico. E foi quando uma médica, ela pegou o meu caso e ela fez a minha cirurgia. Eu lembro como hoje, foi no hospital, foi pelo hospital universitário, eu me operei no Hospital São José e foi resolvido o problema, né? Eu tomei antibióticos, o cisto desinflamou e foi retirado por completo e não voltou mais. O cisto fora da tireoide. Que batalha, né? Porque geralmente com 12 anos você está preocupado em... Geralmente, né? Com 12 anos você quer começar a sair... Tem alguns meninos que já começam a ficar de olho nas meninas, né? Quer passear. E aí você estava na mesa de cirurgia. Na mesa de cirurgia. Foi um período muito delicado e logo após minha cirurgia, pouco tempo depois, nós perdemos uma pessoa muito importante da nossa família. Foi a minha avó materna. Sim. Então, ela morreu. Foi um impacto. Foi um impacto muito grande e ela morreu dentro da nossa casa, na nossa cozinha, aos nossos olhos. E ela tinha qual idade? Ela tinha uns 65 anos, mais ou menos. Morreu pastor. Jovem. Muito hoje, jovem. Pela perspectiva de jovem. Vida. Foi parada cardíaca? Parada cardíaca. Entendi. E aquilo provocou uma certa lembrança no coração de vocês, né? Isso. Eu imagino que não foi fácil. Nesse período, alguém já conhecia Jesus? Alguém já buscava Deus? Como é que era na sua casa? Não, nós conhecemos de ouvir falar. De ouvir falar. De ouvir falar. Ou experimentaram de fato a misericórdia dele nesse período. Isso. E me diga uma coisa. Eu sei que você, depois da cirurgia, começou a ter uma vida jovial. E aí, um passarinho me disse que você gostava dos carnavais, né? Que você gostava era chicleteira, era Valne Joyce. Isso é verdade ou não? Era desse jeito? Pastor, é verdade. É verdade. Como todo adolescente, ou boa parte, você começou a se encantar com esse mundo. A minha juventude era carnaval em carnaval. Não perdia um pré-caju. Carnaval de Salvador, carnaval em Olinda. Ia bater lá em Olinda. Ia bater em Olinda. Recife, atrás do chiclete com banana. E me diga uma coisa. Nesse período de juventude e de adolescência, a gente sabe que a música ela tem um efeito que mexe não só com o corpo, mas mexe também com o cérebro. E Sim. Isso muda completamente o comportamento. Ela tem meio que um poder de movimentar a pessoa e de levar a pessoa para outros caminhos. Você chegou a se envolver com bebida alcoólica? Teve algum contato com drogas ou só ia para curtir? Não, droga não. Nunca tive contato, sim, pessoas usavam. Era um ciclo de amizade, um ou outro conhecia, isso. Né? Mas eu nunca quis experimentar a droga porque eu tinha algo dentro do meu coração. Tinha um medo muito grande dentro de mim, que era decepcionar os meus pais. Então, na verdade, toda a festa que eu ia com a permissão deles. Eles não tinham entendimento, né, para o caminho que eu estava seguindo. Então, eles permitiam, eles conheciam meus amigos. Meus pais sempre foram preocupados nessa questão de aproximar as amizades, trazer para perto, conhecer os pais dos meus amigos. Então, eles sempre foram assim. Então, assim, eu tinha um medo muito grande de decepcionar os meus pais. Então, eu nunca tive nenhum contato com drogas, mas com álcool, sim, bastante. E você mantinha essa rotina, mas também era dedicada na escola ou meio que abandonou? Não. Então, um dos motivos que eles confiavam em mim e me liberavam era essa questão. Eu era muito dedicada aos estudos. Nunca perdi um ano sequer. E passei de primeira na Universidade Federal.
Então meu pai, ele depositava uma confiança muito grande em mim. Muito legal. Isso é muito bom de se ouvir, até porque você sabia, mesmo na sua incredulidade, discernir as coisas. E mesmo nessa sua vida de querer curtir, você tinha pais que consideravelmente zelavam por você e guardavam para que você não se perdesse. Sim. E hoje é o que falta muito, eu vejo, pois existem muitos pais que são reféns dos filhos. É uma educação progressiva, mas que traz muitas sequelas, pois os pais não sabem estabelecer limites. Mesmo os pais que não conhecem a Cristo e que os filhos muitas vezes são encantados pelo mundo, mas é necessário estabelecer um limite, porque aonde não se há limite, eu sempre digo isso, que na casa onde não se tem um limite, até o galo canta fino. Então, aonde se há bagunça, não se tem o controle. Então é muito importante. Mas vamos lá, o que levou um jovem depressivo e uma jovem que estava atrás dos trio elétricos, podemos dizer assim, nos seus tempos de folga, sim, se aproximarem de Jesus? Na casa do Edmar, foi a tia dele que deu esse primeiro passo e viu a família nessa situação. Na sua casa, quem deu o pontapé inicial? Minha mãe. Eu costumo dizer que a minha mãe, ela é minha mãe 2 vezes. Por ela quê? me gerou no ventre materno e no ventre espiritual. Então minha mãe teve um problema de saúde muito sério, que foi uma erisipele, uma bactéria entrou na corrente sanguínea dela e ninguém conseguia descobrir. Quais eram os sintomas? Ela começou com uma dor muito forte na perna, depois o pé começou a inchar e depois começou a surgir bolhas. E sobre todo o corpo? Sobre a perna. A perna. Sobre a perna. Foi através de uma lama. Ela estava no terminal, o ônibus passou um tempo de chuva, passou em cima de uma poça de lama, ela estava perto, essa lama foi para os pés dela e o dedo dela tinha uma ferida. Olha só. Então, através dali, a bactéria se alojou na corrente sanguínea dela. Que coisa, hein? Ninguém descobria. Até que um dia meu pai disse, não, vou te levar a um médico tal, lugar tal, e lá fizeram e descobriram. Então ela ficou internada 15 dias e eram sintomas como se fosse dengue, dores, febre, mas não era dengue. E aí foi descoberto a enfermidade e lá no hospital, internada, ela assistia ao programa do missionário. E foi quando ela aprendeu a determinação. E o médico dizia que notícia péssima, esse medicamento não deu certo. Que notícia ruim, todo medicamento que passava, fortíssimos, não dava certo, não combatia aquela bactéria. E foi quando ela disse, doutor, o próximo medicamento que o senhor passar, vai dar certo, eu vou ficar boa. Ela aprendeu a determinar através dos programas que estava passando no hospital, ela conseguia acompanhar pela RIT. E ela determinou. E ela ficou realmente curada. E ela fez uma promessa a Deus, que quando saísse dali, ela ia procurar uma igreja daquela. E eu descobri onde tinha essa igreja. Foi quando um dia ela fazendo compras no centro, ela passou e a igreja estava aqui. Que legal. Você vê como é que é, né? A gente observa a importância do trabalho do missionário, pois são 191 nações sendo sustentadas e se já não bastasse, ele não para. O Brasil todo sendo impactado através desse teleevangelista, que não é só tele, mas vai em loco nas cidades. E a gente observa que, se não fosse aquele programa, na televisão daquele hospital, talvez sua mãe não estaria aqui e você não estaria aqui para contar o testemunho. Sim, verdade. Então a obra de Deus, Aleph, ela é completa. Quando Deus realmente enche o coração de fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir, a gente observa que as coisas impossíveis começam a se tornar possíveis. Verdade, pastor. E como o senhor falou, a importância, né? A gente às vezes conversa com as pessoas e fala até sobre patrocinadores na igreja, que é para poder o missionário estar em tantos lugares levando a palavra de Deus no programa de televisão que naquele momento estava passando e ela assistiu e aquilo ali encheu o coração dela de fé. Aquilo ali fez ela acreditar que ela seria curada, porque, como a pastora Márcia falou, todo médico que chegava dava uma palavra negativa, dizia que não estava funcionando, que não deu certo, remédios e mais remédios, poderia até acontecer o caso
de uma dosagem muito forte e acabar tirando a vida dela no hospital. Isso é verdade. Mas uma palavra que ela ouviu no programa de televisão fez acender uma chama dentro do coração dela de que ela seria curada, de que Deus era capaz de tirá-la daquela situação, e foi o que aconteceu. E ela creu, né? Ela creu, acreditou, como a Bíblia mesmo fala lá no livro de Mateus 17:20. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para um monte, sai daqui para ali, ele vai ter que sair. Pode repetir novamente, se tiver de fé como um grão? Do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para um monte, sai daqui para lá, e ele vai ter que sair. Muito bacana. Você reparou o sotaque do Nordeste? Você viu? Nordeste é diferente. Você pode repetir mais uma vez? Não, só pra gente interagir com quem tá em casa, por favor. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, sai daqui para lá, e ele vai ter que sair. Muito bem, tamanho de um grão de mostarda. Pois bem, gente, me diga uma coisa. A gente sabe que chegar na igreja é uma tarefa que não é fácil, mas é uma tarefa que te traz vida. Então, quando você bebe de uma água que sacia a sua sede, você não tem mais sede de beber da água do mundo. E o mais importante, além disso, as pessoas muito hoje usam o jovem. Eu vejo algumas estratégias de algumas igrejas que dizem assim, não, o jovem ele precisa de entretenimento. Mas a grande verdade, o jovem precisa de palavra. Eu não sou contra a festividade, o jovem dançar, pular, cantar, mas eu também acredito que o jovem ele tem que colocar a mão na massa. E a gente observa que um dos primeiros ofícios de ambos na igreja foi começar lavando o banheiro da igreja. Conta pra gente. Eu não vou dizer essa experiência, porque mas a gente sabe que muitos jovens hoje querem começar bateria, teclado, guitarra, pregando, cantando, oportunidade para fazer alguma coisa. Mas a porta de entrada que fez com que vocês não se sentissem humilhados, mas sim agraciados, foi começar pela limpeza, banheiro da igreja. Isso também meio que trouxe a vocês um temor de, poxa, eu estou fazendo algo para Deus, ou vocês faziam relaxadamente? Não, no meu caso, pastor, a gente começou a congregar na sede, porque lá no bairro onde a gente morava não tinha ainda Igreja da Graça. Só que quando eu fiquei sabendo que já estava para abrir um trabalho lá, e assim, é incrível, eu já comecei a me ver envolvido na obra. E assim, e o que mais me dava prazer, de fato, era estar ali ajudando de alguma forma. Era estar ali na limpeza, no evangelismo. Eu queria sempre estar envolvido de alguma forma. E eu já me via ali fazendo a obra. E assim, e essa questão de limpeza, tanto é que uma certa vez a pastora, ela chegou para mim e falou que eu seria um dos responsáveis pela faxina. Porque terminava o culto, eu já ia em busca da vassoura para varrer a igreja, para deixar tudo em ordem, porque assim eu fazia de fato com prazer, com alegria. Não era algo enfadonho, não era algo fazendo, murmurando, reclamando, porque tem que fazer, não. É porque de fato eu fazia com prazer, eu fazia com alegria. E você, Márcia, vamos lá, como é que foi essa entrada na igreja? Você que tinha muitas amizades e tal, como é que foi essa sua chegada? Né? Porque você chegou, tinha muitos jovens, você também ajudava na limpeza, cuidava na organização. Conta um pouquinho pra gente. Eu cheguei meio tímida, né? Sem saber muito como fazer, o que agir, porque uma pessoa que sai do mundo para a igreja, ela fica mais um pouco perdida, né? A gente precisa contar com auxílio, com assistência. E graças a Deus teve essa assistência por parte de alguns obreiros, de algumas tias da escolinha. E eu fui pegando amizade com essas pessoas, como por exemplo Cristina, irmã Cristina, que na época era tia Cris. Mãe de Loena. É isso. Um abraço, viu, irmã Cristina? Então assim, eu comecei a criar um vínculo com ela. Ela me acolheu bastante mesmo, né? Me deu muita assistência. E ela era tia da escolinha, e ela era muito ativa na escolinha mesmo. E ela me convidou, né? Eu queria saber como ajudar, e ela que me deu esse norte, né? Nessa época você estava fazendo faculdade? Eu já estava formada, tinha deixado o meu trabalho para estudar para concurso público. Entendi. Então eu comecei a estudar para concurso, e aí um horáriozinho outro eu vinha assistir o culto. E aí fui me aproximando, pegando amizade com ela, e ela, dia de sábado de manhã, era a faxina das tias da escolinha.
Então eu lembro como hoje, né? Que a gente tinha que lavar tudo, tinha uma piscina de bolinha, tinha que tirar as bolinhas uma por uma, limpar, era tudo bem minucioso. E eu fui tomando gosto por aquilo, tomando amor por aquilo. E fui ficando na obra, fui me aprofundando, né? Na obra. O zelo pela obra nos consome. O zelo faz com que a pessoa permaneça e avance. Tanto que eu vejo que uma das métricas de análise se o obreiro tem vivido ou não a obra é o zelo. É o zelo por estar num culto, é o zelo pelo aquilo que foi colocado nas mãos dele. Porque a Bíblia diz que maldito é aquele que faz de qualquer maneira. Se ele faz de qualquer maneira, ele não vai ter galardão, não vai ter prêmio por isso. Verdade, pastor. E ainda mais, a Bíblia também fala, né? De tudo quanto a gente for fazer, fazer como para o Senhor e não para os homens. Então é importante a gente na obra, seja varrer um salão, limpar um banheiro, sempre fazer com amor. Porque a gente está fazendo para Deus, a gente está zelando pela casa de Deus. E como é importante, e algo também que a pastora Márcia até citou agora, a receptividade dos obreiros. Quando ela chegou na igreja, acredito com o pastor Edmar também, como foi recebido, que é algo que o Senhor também sempre enfatiza muito com nós auxiliares aqui, com os obreiros aqui da igreja, sobre receber as pessoas, abraçar o povo, conversar as pessoas. E quando a gente faz isso, as pessoas chegam na igreja pela primeira vez, elas se sentem até mais à vontade, ao ponto de dizer assim, eu vou voltar lá porque eu gostei, eu vou voltar lá porque eu me senti bem lá, eu quero estar lá, eu quero ficar lá. Isso é muito bacana, sabe? Porque a obra de Deus, ela é feita por Deus, mas Deus confia em pessoas. Então, se as pessoas errarem na dose, é como uma medicação. O remédio que cura e que mata pode ser o mesmo, mas uma dose errada pode matar. Então fica aí a dica para você, pastor que me acompanha. Não tenha medo de colocar os seus jovens na limpeza da igreja, na manutenção da igreja, convocar a sua igreja a fazer parte desse projeto. E se você observa que uma pessoa está se esquivando, por mais que ela tenha talento, é bom você ficar de orelha em pé, porque amanhã essa pessoa pode lhe dar trabalho. E outra coisa importantíssima, para você que é um obreiro, receba bem quem vem para a obra, quem vem para a igreja. Porque eu me lembro do missionário contando, o pastor Magicela com o terno caque, que fez o apelo. Talvez ele já não esteja mais vivo e talvez ele nem mensure o bem que ele trouxe para a humanidade. Mas foi naquele dia, naquela igreja batista, onde ali estava inaugurando, que aquele pastor fez o apelo e houve uma obra completa no Brasil através daquele apelo e através daquele jovem. Por isso, vale a pena estar atento no que Deus tem para vocês. Mas, gente, que pena que o nosso tempo aqui é curto, mas eu não poderia deixar de entrar nessa área. Como um jovem depressivo, que pensava que não ia dar certo na vida sentimental, conseguiu jogar um olhar 43 naquela que vinha por trás dos trio elétricos. Como é que isso aconteceu? Como é que vocês se conheceram? Na igreja mesmo, e assim, um evento que nos aproximou ainda mais foi um evento que teve na Praça dos Mercados, aqui em Aracaju. E ali nós começamos a conversar, começamos a ter uma certa proximidade. Você já estava no Eduardo Gomes ou era da sede aqui? Eu já estava no Eduardo Gomes, inclusive fazendo a obra lá, já como obreiro. E aí foi quando a gente começou a conversar, e aí eu fiquei, né, assim, interessado, por aí fiquei sabendo também que ela... O que chamou a atenção? Porque tem aquele, né, tem aquele estalo assim que você fala, ou você já vinha de olho, quando vinha na sede já ficava, né? Não, pastor, que fui eu que coloquei o olho primeiro. Então tá explicado, né? Então, quem puxou o assunto? Eu que demonstrei que estava interessada. É mesmo? Aí ele tomou coragem, ligou para mim e disse, estou ligando para você porque eu soube que você estava interessada pra gente orar. Olha aí. Eu também fui sem arrodeio. Já fui logo falando. Foi sem, já sabia, né? Então já veio com, como diz a juventude, né? O não você já tem, isso. Então agora parte para humilhação. E como diz meu sogro, fui sem redação. Foi sem redação, partiu para cima. Pois bem,
E aí vocês começaram a orar, oraram por quanto tempo? E eu vou explicar para quem está em casa e não entende esse linguajar de orar. Quanto tempo de oração? Oramos por 6 meses. Porque na verdade nós oramos por 6 meses e aí como ela tinha o chamado, né, estava se preparando para se tornar pastora, então eu fugia do altar. Eu fazia obra com prazer, mas para mim era o seguinte, chegava no altar, não, daí para lá não é para mim é para cá, recebendo os irmãos, cuidando da limpeza, do evangelismo, mas eu não queria o altar. E aí foi quando então aquilo começou a me inquietar e pensando nela, no futuro dela, no ministério dela, então eu tomei ali uma decisão de ligar para ela e falar para ela que seria melhor nós pararmos de orar. Porque como ela tinha o chamado para ser pastora e eu não queria seguir também esse chamado, então eu iria atrapalhar de alguma forma o ministério dela. Como é que foi essa ligação? Do fora, né? Como foi o fora? Ele ligou pra mim e explicou: olha, eu tô vendo que você tá muito envolvida na obra, eu não quero atrapalhar, eu não me vejo nesse mesmo envolvimento, né? Ele era um obreiro, os pastores mesmo sempre falavam muito bem dele pra mim, os pastores dele, né? E assim, e os pastores dele até me relatavam, o único problema dele é que ele corre do altar. E aí foi exatamente isso que ele me relatou. E aí quando ele falou que não dava mais pra continuar a oração, eu tive que fazer de conta que estava apoiando ele, né? Pra ficar firme, né? Não sair mal na fita. Usou de sabedoria. Eu disse, não, tá bom. Se você não quer, a gente não ora mais, não tem problema. Mas quando desligou o telefone, eu fui chorar. Confissões, né? E aí mas assim, pastor, nós continuamos sem o contato, mas eu sempre coloquei diante de Deus a minha vida sentimental, porque eu não queria viver na igreja o que eu vivi no mundo. Então, um livro que me ajudou muito foi o livro de Derek Prince, que ele fala Deus forma casais. Muito e foi bom. Esse livro que abriu meu entendimento. E eu disse, a oração que eu fiz ao Senhor, eu disse, eu deixo esse entendimento para jovens. Eu orei a Deus, Senhor, assim como um pai leva a filha até um altar, é o Senhor que vai me conduzir até o meu esposo. Eu não quero me envolver com ninguém na igreja que não seja o meu esposo, que não seja o meu futuro marido. E foi realmente isso que aconteceu. Então nós passamos uma média de 2 anos sem conversar mais nada sobre o assunto. 2 anos. Depois dos 6 meses de oração. E apenas a gente se encontrava na igreja, nas consagrações, conversávamos normal, como amigos. Mas 2 anos depois, em outro evento, nós nos reencontramos e começou tudo de novo. E aí foi de vez. Foi interessante contínuo. Porque houve uma pausa, né? Houve uma pausa. Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo. Se fosse a ferro e fogo, do jeito de vocês, talvez teria dado errado. Sim. Então foi necessário um tempo para um amadurecimento como uma semente plantada, que é necessário um tempo para germinar. Verdade, pastor. E como foi importante esse tempo para eles, tanto que estão aqui hoje casados com a filha Esté, que é muito linda, Estézinha, e fizeram tudo de acordo com a vontade de Deus, seguiram a vontade de Deus. A oração que a pastora Márcia fez mesmo deveria ser a oração que muitos jovens deveriam fazer hoje em dia, porque muitos jovens hoje em dia fazem o quê? Querem agir por conta própria e acabam muitas das vezes quebrando a cara em relacionamento. Fato e verdade. E o livro que a Márcia falou tá aí aparecendo para você. Vale a pena. Eu tenho até um outro livro que eu vou te indicar já, mas esse livro é fantástico. Deus Forma Casais, do Derek Prince. Eu acredito que vale a pena para você que está casado e para você que vai casar. Porque uma das coisas que mais frustra o ser humano e arrasta ele para o fundo do poço é um casamento ou uma vida sentimental intoxicada. Então é tempo de vencer e tomar posse da vitória. Pois bem, gente, o tempo aqui é muito curto. A gente já está chegando ao final do nosso programa, mas eu queria que vocês falassem qual é a importância, Márcia, dos seus pais no seu processo de conversão, e você, Edmar, qual é a importância da sua tia, qual foi a importância da sua tia para que realmente hoje você estivesse aqui? Pastor, o exemplo
o exemplo, a mudança da minha mãe, o comportamento dela, foi que me fez querer estar na igreja que ela estava. Então eu deixo isso para todas as mães, todos os pais. O seu exemplo é o seu maior testemunho. E aí, Edmar? A gente vê, pastor, a importância de alguém estar alicerçado em Jesus. Porque se ela não fosse uma pessoa que estivesse alicerçada de fato com Jesus, ela seria mais uma pessoa que iria ver aquela situação e pouco iria ajudar, agregar. Mas por ela estar ligada com Jesus, ela então ali identificou a situação, o problema, e já ali nos orientou, né, a maneira de como nós deveríamos agir. E foi daquele momento diante que tudo mudou. Então, essa tia minha, eu tenho um carinho muito grande por ela, porque foi através dela que Jesus entrou na minha vida, na minha casa, na minha família. Ela foi a Marta, a primeira que abriu a porta. Sim. Mas assentou aos pés como Maria. Sim. Que legal. Vamos falar um pouquinho sobre o que um representa para o outro. Vamos fazer um momento love song. O que Márcia representa para você, Edmar? Assim, pastor, Olhe para ela, eu já sou casado. Eu já tenho minha esposa. Olhe para ela aí, ó. É como, assim, nas datas que nós comemoramos, de aniversário de casamento, assim, eu tenho falado para ela que a importância que ela é para minha vida, porque eu olho para minha vida, né, a situação que eu vivia, o que eu era antes dela entrar na minha vida e como eu sou hoje. Então, tudo que eu vivo hoje, né, claro, primeiro eu devo ao Senhor Jesus Cristo e abaixo dele a essa grande mulher que está aqui do meu lado, que de fato tem sido uma grande mulher na minha vida. Márcia, ele te colocou no estreito, hein? O homem veio afiado, hein? E aí agora? Solte o que tem aí dentro desse coração. Pastor, meu esposo, né? Falar pro meu esposo, claro. Mas assim, Edmar, para mim, foi a força que Deus me deu para seguir no meu ministério. Eu sempre digo isso a ele, né? Se eu consigo seguir no meu ministério hoje em dia, é através de Deus que opera através da vida dele na minha vida. Porque todos os momentos difíceis, tudo, ele toma frente de tudo. Ele toma frente de tudo. Ele me ajuda absolutamente de tudo. Ele é muito paciente, né? Eu sou mais... Às vezes sou um pouco mais agitada. Ele é bem paciente. Então, meu esposo é o presente. É muito mais do que eu pedi ao Senhor, né? A oração que eu fiz a Deus naquele dia, lendo Derek Prince, eu sempre digo, ele fez muito mais. Eu sempre dizia, Senhor, eu quero um marido que seja igual ou melhor que o meu pai, pela responsabilidade do meu pai em casa, na família, com a minha mãe. E Deus realmente fez mais do que eu pedi, eu pensei. Pra gente terminar, você, nesse ano que passou, você teve algumas notícias que trouxeram um pouco de peso e que Edmar já estava do teu lado, Esther já estava Sim. do teu lado e você foi cirurgiada. A terceira cirurgia. Terceira cirurgia. Uma com 2, outra com 12 e agora essa cirurgia com 37? Isso. Com 37. Como é que foi esse momento aí onde a médica olhou para você e disse assim, olha, talvez você possa ficar sem a sua voz? Sim. O mais difícil para mim foi ela dizer que a suspeita era forte para um câncer, né? E eu me vejo dentro de um centro de oncologia. Então isso para mim foi muito difícil. Na minha primeira consulta eu estava só, o meu esposo não pôde estar comigo. Então o chão ele some, o chão some. Qualquer pessoa que recebe o diagnóstico de uma enfermidade nesse nível, ela, por mais estruturada espiritualmente, mas ela sente um impacto muito grande e não foi diferente comigo. E ela me explicou os riscos, né? Eram vários riscos, mas o que mais me deixou abalada foi a questão da voz, né? Da voz. E foi quando eu lutei com o Senhor mesmo, lutei com Deus. Se eu tinha alguma dúvida em relação ao meu chamado, o momento agora é o Senhor que vai tirar toda essa dúvida do meu coração, porque o Senhor me chamou para a obra,
O Senhor me chamou para levar a sua palavra, então eu não posso ficar sem voz. Então foi muito difícil, pastor. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, né? Mas o Senhor Jesus esteve presente a todo momento, me cercando de amor, de cuidado, de todas as formas que um ser humano possa imaginar. Deus me cercou de cuidado. No hospital, na escolha dos médicos, não foi eu que escolhi o médico, foi Deus. Eu não fui para aquela médica por indicação de ninguém, não. Fui porque tinha vaga. Eu queria resolver o problema, tinha vaga para ela, as outras tinham vagas depois, e eu disse, não, eu vou para essa mesmo. Foi Deus que escolheu a dedo tudo, né? E não foi fácil, porém, olhando para trás, a gente pode dizer, foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. As primeiras cirurgias você era uma criança. Sim. Nessa última cirurgia você tinha uma criança. Exato. Como é que foi esse impacto? Então, foi algo assustador. Assustador. Né? Porque eu já tive vários momentos assim, né? Em relação à minha filha. O meu parto, eu tive eclâmpsia. E tudo que estava ali indicava para a morte ou minha, ou dela, ou ambas. Né? Não foi pré-eclâmpsia. No meu relatório tem eclâmpsia. Minha pressão ficou absurdamente alta. Mobilizou na hora do parto. Mobilizou antes, né? Porque meu parto foi de urgência por causa disso. Sim. Mobilizou toda a equipe do hospital. O hospital praticamente parou para me atender. A médica parou tudo só para me atender. Depois de um tempo, ela teve infecção urinária. Com 1 mês e 15 dias, foi grave, muito grave. Ela ficou internada 9 dias. Eu tive infecção urinária no final do meu parto e a médica disse suspeita que pode ter alguma coisa a ver também. E agora eu estava indo fazer uma cirurgia com riscos e eu ficava olhando para minha filha ainda agora com entendimento, né? Já uma criança, mas já entendendo, já naquele apego todo. Então, são momentos assustadores, né? É como o Salmo 23 declara, né? Ainda que venhamos a enfrentar o vale da sombra da morte, mas temos a certeza que o Senhor está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consolam. Como é que ficou o coração de um marido, tendo em vista que poderia perder a sua esposa? Foi um momento muito delicado, pastor. E assim, um momento que marcou muito, que assim me deixou impactado. Foi um momento que ela ia precisar tomar o medicamento, né, o iodo radioativo, que ela teria que ficar 7 dias longe, afastado da família. E aí, um domingo à noite, depois que tinha terminado o culto, nós estávamos no escritório arrumando as coisas já para irmos embora. E aí a gente ia arrumando e ela conversando com a sobrinha dela, que inclusive estava brincando com Esté em casa. E aí ela começou a chorar, ficou em prantos. E aquilo me chamou a atenção e quando eu fui ver, era uma foto de Esté que a sobrinha dela tinha mandado pelo WhatsApp. E ali eu entendi que o choro dela era porque ela teria que ficar esse tempo todo longe da gente e longe da nossa bebê. Então aquilo assim me impactou e assim eu não tive nem palavras, na verdade, naquele momento para consolá-la. O que me veio foi só dar um abraço nela e como assim, aquele abraço e dando um recado dizendo estamos juntos. Deus está conosco, nós vamos vencer. Então assim, marcou muito, assim, as lágrimas desceram também. Porque naquele momento também eu senti a dor dela, nós estávamos sofrendo junto naquele momento, mas sempre na certeza que Deus estava com a gente. Então foi um momento assim que ficou marcado mesmo, foi algo assim que impactou muito, foi esse momento. Deus, ele livrou do fogo, mas não da fornalha. O quarto homem esteve lá dentro e, como eu disse no início, se você não pegou o início do podcast, se você está pegando agora o final na nossa TV, vá lá para o nosso canal no YouTube, FamilyCast, e acompanhe na íntegra, porque esse testemunho, esse bate-papo vale a pena. O casal faz parte do quadro de pastores aqui do estado, onde eu sou líder, onde eu cuido, onde eu pastoreio. E um dos pedidos da Márcia foi: pastor, nesse período que eu estou passando, apenas não me tire do altar. E isso para mim, como líder, soou como um pedido de... Eu entendi que você não ia partir. Porque a maioria das pessoas, quando elas estão fracas, o primeiro lugar que elas deixam é o altar.
Elas abandonam o altar, como se fosse um fardo o altar. E na verdade, pastorear não é uma missão fácil, como todos nós sabemos. Nós enfrentamos lutas, perseguições, batalhas, mas o que nós entendemos, como dizem Levíticos, é que o fogo nunca se apaga ali. Então, quando você me disse, pastor, não me tire do altar, eu disse, pronto, tem um fogo que vai continuar queimando. Então, hoje estamos aqui, passou o que havia passado e graças a Deus, ele manteve vocês de pé para a honra e glória do nome dele. Amém. Eu quero te indicar um livro, você vê aí agora na sua casa, Fé para Remover Montanhas, do Kenneth Hagin. Esse livro é um livro que tem ajudado milhares de pessoas, pois o Kenneth Hagin era um homem de fé. E tudo aquilo que ele edificou há anos atrás ainda continua de pé. A gente não reconhece uma pessoa de fé somente pelo momento que ela vive, mas sim posteriormente ao que ela viveu. E esse livro vai te ajudar muito a vencer os percalços desta vida, e é tempo de você adquirir o mais rápido possível, entrando aí no site que você vê agora no rodapé do vídeo, www.shoppingdopovo.com.br. Digite lá, A Fé para Remover Montanhas, do Kenneth Hagin. Adquira o seu livro e tome posse da tua vitória. Adquira ainda hoje. Aleph, chegamos aos momentos finais do nosso programa. Pastor, infelizmente, um podcast muito abençoado, com um testemunho abençoado que eu tenho certeza que está impactando vidas nesse momento, que tem até despertado a fé de algumas pessoas que estavam nesse momento agora pensando em parar, e mostrando para essas pessoas que Deus é o Deus do impossível. Algo que o Senhor até falou no culto, que Deus livrou os 3 jovens do fogo, mas não da fornalha. Eles entraram, mas Deus estava mostrando que estava com ele. Até me fez lembrar de algo que eu falei para a juventude, que eu falei assim, que Deus livrou Daniel na cova dos leões e não da cova dos leões, que ele foi lançado na cova, mas Deus estava com ele. E Deus se mostrou presente na vida da pastora Márcia, na vida do pastor Edmar, e da mesma forma que Deus foi na vida deles, Deus também quer ser na vida de cada uma dessas pessoas. Então, fica firme, não desista, porque eu tenho certeza que Deus também tem uma obra muito grande para fazer na tua vida e em todos da tua família. Edmar e Márcia, aqui não é o show da Xuxa, mas vocês podem mandar beijo para alguém. Olhem ali para a câmera e quero mandar um beijo para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos, para minha filha, para o meu sogro, para minha família. E queria dizer que o cristão não está imune ao sofrimento. Porém, o Senhor Jesus, ele disse que ainda diante das aflições, nós temos a possibilidade de vencer todas elas se permanecermos firmes na fé. Então, que você permaneça firme na fé, faça como Davi declarou, ainda com medo, no dia em que eu tiver medo, ainda assim eu permanecerei firme, confiando no Senhor. Vamos lá, Edmar, fique à vontade. Um abraço aí aos meus pais, aos meus irmãos, todos os meus familiares, parentes, e também um abraço à nossa família da fé, né? Que Deus abençoe a vida de todos vocês e que vocês possam, né, e venham entender que não há situação impossível para o nosso Deus que Ele não possa resolver. Muito bem, e eu quero deixar para você de casa um texto. No Salmo 101:6 diz assim: Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. É interessante entender que o nosso Deus não é míope. Ele enxerga até debaixo de uma figueira. Ele enxerga dentro de uma fornalha. Ele enxerga dentro da cova. Ele consegue ver o que está nu e escondido, porque ele entende o que está em trevas, pois com ele mora a luz. Você pode estar aí escondido numa cidade do interior do Amazonas, ou pode estar numa megalópole como a cidade de São Paulo. Os olhos dele estão sobre você. Não adianta você se esconder debaixo do porão achando que um dia a tempestade vai passar. Vai dar tudo errado. Está na hora de você entender que nem o conforto do palácio, as vestes reais, poderão subsistir ao ataque do diabo, como aconteceu com Esther. Enquanto ela não se prostrou, enquanto ela não se expôs,
a fúria de Amã estava prevalecendo e os judeus seriam mortos. Enquanto Jonas, ele não se prostrou, a fúria do mar não parou. Então está em tempo de você entender que os olhos dele estão sobre toda a terra. Eles procuram os fiéis. Ele procura os fiéis. E eu quero orar por você agora. Vamos falar com Deus? Santo Deus e querido Pai, nós celebramos a Tua presença nesta hora, porque cremos que operando o Senhor ninguém impedirá. Senhor, diante dessa tão grande nuvem de testemunhas, nós oramos a Ti agora. Por pessoas que estavam entrando no quadro de depressão, por pessoas que estavam entrando, meu Pai, no quadro de enfermidade, por pessoas que estavam oprimidas, ou por alguns que ainda estão presos nas questões deste mundo, mas que por acaso ou por plano Teu, esse podcast entrou e agora essa pessoa está dizendo: eu quero o Senhor Jesus. Meu Pai, nós repreendemos toda ação diabólica e dizemos a você: espírito do inferno, vai embora desta vida, Em nome de Jesus. vai embora desta casa, suma desta família de uma vez por todas, para nunca mais voltar, em nome do Senhor. Pai, eu libero o Teu poder sobre a vida de cada um dos Teus e peço que a bênção do Senhor enriqueça, não acrescenta dores. É a minha oração. Amém, amém e amém. Amém. Amém, gente bonita. Amém, gente abençoada. Você já sabe, você pode me seguir pelas redes sociais e você pode seguir a IGD Aracaju pelas redes sociais, tanto pelo Instagram, pelo YouTube. E aí, ultimamente, eu tenho estado também no TikTok e no Quai. Me siga lá e Deus vai falar muito com você. Os pastores, Pastor Dimar, aparece o Instagram dele, Pastora Márcia também. E eles são pastores atualmente na nossa igreja do Jardim Centenário. O endereço e os horários, pastora, por favor. Rua Radialista José da Silva Lima, 571, no Jardim Centenário, no Bugio. Segunda, quarta, sexta e domingo. Segunda às 19 horas, quarta e sexta, 8, 15 e 19. Domingo, 8 e 18. Uma palavra para abençoar a sua vida. Uma equipe pronta para lhe atender em nome de Jesus. Muito bem, Edmar, suas considerações finais. Pastor, eu creio que Deus, Ele há de operar muito mais em nosso meio, e fica aí, né, essa reflexão para você que está nos assistindo, que qualquer situação que você esteja enfrentando, que você pense que não há solução, mas creia que o Todo-Poderoso, Ele sempre nos traz uma solução em nome de Jesus. Pastora Márcia, obrigado pela sua vinda ao FamilyCast. Eu que agradeço, pastor. Deus abençoe ainda mais o senhor, toda essa equipe brilhante e todos que estão nos assistindo. Amém. Aleph, chegou o momento final. Quero que Deus abençoe a vida de todos que estão nos assistindo agora do Brasil inteiro. Mais uma vez, mandar um abraço a todos os líderes de jovens do Brasil. Que Deus abençoe poderosamente e que permanecemos firmes na fé, porque eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer. Família querida que só cresce, eu me despeço de todos vocês e vocês sabem que Deus tem o melhor a fazer. Toda quarta-feira, aqui na nossa sede em Aracaju, é o dia do culto da família. A família da graça se reúne em vários horários. 6h45, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde, 7 da noite. O endereço você já sabe, Rua Santo Amaro 53, no centro da capital sergipana. Vocês são convidados especiais, ou em qualquer uma igreja da graça mais próxima da sua casa. Tem um homem de Deus todas as quartas-feiras lutando pela sua casa, pela sua família, e o gigante já caiu por terra. Assim como a tia de Edmar e os pais de Márcia lutaram, está em tempo de você arregaçar as suas mangas, dobrar os seus joelhos, forjar das suas inchadas espadas e entender que mesmo sendo fraco, Deus te faz forte. Vamos ficando por aqui. Um beijo no coração de todos. E se você pegou pelo meio, você da nossa TV, corre lá no FamilyCast, na nossa página no YouTube, siga e ative a notificação para que sempre você seja notificado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe e que a paz esteja convosco.